Quem não ama cílios postiços, na verdade? Os cílios postiços, eles são capazes de valorizar o nosso olhar e também valorizar a própria maquiagem. Eu acho que é um acessório, é um pingente da maquiagem que é indispensável. Mas se você não gosta tanto de cílios postiços, não tem problema, é só você aplicar uma máscara de cílios para dar uma realçada aí nos seus cílios. Mas se você gosta de cílios postiços ou se você tá afim de conseguir realmente aprender, né, a colocar os cílios postiços de uma forma fácil e também de uma forma prática, tem várias diquinhas que vai te ajudar demais na hora de você aplicar os cílios postiços, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que entender sobre os cílios postiços, né? Então, antes da gente ir direto para a aplicação dos cílios postiços, a gente tem que entender quais são as ferramentas que a gente vai precisar e também quais são os tipos de cílios postiços que existem hoje no mercado. Bom, primeiro, os cílios postiços. Os cílios postiços, então, como eu falei, ele é um acessóriozinho aí da maquiagem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um acessório que tem, assim, pra todo mundo, tá? Então, assim, é universal, você não precisa, muitas pessoas têm medo, né, de colocar aqueles cílios postiços, mas não precisa se preocupar, tá? Porque nem sempre os cílios postiços, eles vão trazer aquele aspecto, assim, muito artificial e muito carregado na sua maquiagem. Hoje no mercado existem vários cílios postiços que são extremamente naturais e que vão dar um ar sofisticado, um ar natural e bem bonito na sua maquiagem. Então você não precisa se preocupar, é só você achar um cílios postiços que seja ideal para o formato do seu olho e também para as suas necessidades. Então, primeira coisa, os cílios postiços, eles podem ser fabricados até onde, assim, eu sei, tá? A gente pode ter cílios postiços que são de plástico, os cílios postiços que são de cabelos humanos e os cílios postiços que são de mink, né? Eles imitam um pelo de um animal, que é um mink. Então, a gente tem esses três tipos de pelos, né? Esses três tipos de matérias-primas, vamos dizer assim, dos nossos cílios postiços, tá? Os cílios postiços de plástico, eles vão apresentar, quando você coloca a luz, eles vão apresentar um brilho muito característico. Então, esses cílios, né, eles são bem artificiais, porque assim que vai incidir a luz, vai refletir, vai dar aquele brilho, assim, bem de plástico mesmo. Então, acaba que eles ficam artificiais demais. E também eles são cílios muito baratinhos, né? Então, não tem uma qualidade, assim, tão boa. Agora, por outro lado, os fios, né, de pelos humanos, né, os cílios de pelos humanos, eles vão dar, sim, uma maior naturalidade para o seu olhar. Então, é só você escolher o formato, e já a gente vai falar de formatos dos cílios postiços, mas eles vão te dar uma naturalidade muito grande, né? Justamente por eles serem feitos, né, de pelos humanos. Alguns, muitas vezes, são feitos até de pelos sintéticos que imitam, né, esses pelos de mink, ou então os pelos humanos mesmo, mas os fios em si são sintéticos. São os que eu prefiro, porque eles têm um custo-benefício bem legal. A gente consegue encontrar com bastante facilidade, em farmácia a gente encontra, lojinhas de maquiagem sempre tem esse tipo de cílios postiços, então eu gosto bastante, especialmente para quem também é maquiador, vai encontrar com bastante facilidade esse tipo de cílio. E por último aí a gente tem os cílios de mink, né? Os cílios de mink há um tempo atrás eles estavam bem alta, mas por ser um fio, né, de um animal, as pessoas, né, é um pouco complicado, né, porque a gente não sabe como que está sendo feito aí os tratamentos, né, desse bichinho e tudo mais, então esse tipo de cílios, né, esses cílios de mink, eles foram banidos, né, por a gente não saber realmente a procedência. Mas aí vários fabricantes, né, vários fornecedores começaram a imitar esse pelo, né? Então eles conseguem fazer com pelos artificiais esse tipo de pelo de mink. Então fica tipo um pelo sintético que imita o pelo de mink, que para mim são os mais bonitos, os mais assim, mais naturais, porque a gente consegue ter um volume 3D, a gente muitas vezes chama de mink 3D, porque a gente consegue ter várias camadas em um cílios apenas. Então, com um cílio a gente consegue ter assim várias camadas e além disso uma naturalidade muito grande, porque não fica aquela coisa assim toda chapada numa dimensão só. Mas vai depender de você, o que vai caber no seu bolso e também
a sua necessidade, né? Se você gosta de um cílio assim mais natural, que você encontra com mais facilidade, você pode apostar nesses que são de pelos humanos ou pelos sintéticos que imitam pelos humanos. Agora, se você gosta assim de uma coisa mais um pouco mais exclusiva, um pouco mais dramática, né? Você pode apostar então nesses que são 3D, tá? Nesses cílios que são falso mink, né? Que são 3D. Aqui eu tenho algumas opções, tá? Desse tipo de cílio. Então, olha só. Esse tipo aqui, ó. Normalmente vem assim em cartelinhas, tá? Vocês também podem encontrar individuais. Esses aqui são de pelos sintéticos, né? De fios sintéticos que imitam pelos humanos, tá? Então, a gente tem mais ou menos desse tipo aqui, que vocês provavelmente vão encontrar com bastante facilidade em farmácias, tá? Ou então assim nesse tipo de cartelinha. Agora, os de plástico, gente, eu nem tenho, porque assim, eu não gosto, eu acho que não vale a pena investimento, assim, é muito barato e a qualidade não é boa, sabe? Então, assim, talvez para você comprar, para você treinar, né, para você treinar tira, põe, ok, mas para colocar na maquiagem, eu acho que assim, não deixa a maquiagem com um aspecto tão bonito, sabe? Tão sofisticado. Fica meio esquisito, tá? Então, isso é a minha opinião, tá? Então, a gente tem esses outros que são assim, ó. Esses aqui também são de pelos sintéticos. Então, aqui eles são pelinhos assim eles são mais lisinhos, tá? Eles são assim mais... A gente consegue assim com um toque sentir que eles são mais lisinhos. E a gente tem também os que são de mink. Os de mink, os de falso mink, né, na verdade, eles são cílios um pouco mais porosos, sabe? Então, assim, as cerdas são extremamente naturais, assim, nossa, gente, é uma delícia, sabe? Os pelinhos, assim, eles são extremamente naturais, extremamente suaves, assim, e eles também têm esse aspecto, né, esse aspecto 3D, né, tridimensional, então a gente consegue deixar, assim, os cílios super bonito, super natural. Então, olha só, esse aqui outro também é de mink, ó, então, nossa, é uma delícia, a textura desse tipo de cílio aqui é maravilhoso. Esses aqui, normalmente a gente encontra na China, lojinhas que vendem coisa da China, assim, e em sites também da internet, tá? Algumas lojinhas de maquiagem costumam vender também. Esse aqui, sim, eles são um pouquinho mais caros, né? Porque eles têm essa naturalidade, muitos deles são feitos artesanalmente, né? Então, provavelmente você vai encontrar eles um pouquinho mais caros. Mas a gente tem também esse tipo de cílio em cartelinha, tá? Então, pode ser que você ache esse mesmo tipo de cílio, né, que é de mink em cartelas. Então, as cartelas, normalmente, elas têm um preço mais interessante, tá? Pra você adquirir, especialmente quem é maquiador, né? Porque quem é maquiador, às vezes, precisa aí de uma cartela, né, com mais possibilidades, né, com maior quantidade, né, de cílios. E tem algumas cartelas também que tem, como eu falei, que tem várias possibilidades, né, que tem vários modelos diferentes, tá? Então, pode ser uma opção bem legal também aí pra você, se você não quiser investir em uma cartela só com todos os modelos, né, iguais, você pode achar cartelas que tem modelos diferentes, tá? Hoje o pessoal tá lançando aí várias marcas, uma cartela com vários modelos diferentes. Então, basicamente, são essas as matérias-primas, né, dos cílios postiços. E agora a gente vai entrar, então, no formato dos cílios postiços, tá? Então, vamos lá. Os cílios postiços, eles podem ser desse tipo aqui. Esse tipo aqui de cílios postiços, eles são maiores no centro e eles são mais curtos nas beiradas, né? No canto interno e no canto externo, tá? Então, a gente consegue perceber que os cílios, ele forma quase que uma meia-lua, tá? Esse aqui é um formato possível de cílio. Isso aqui eu tô falando só do formato, porque desse mesmo formato, a gente tem várias possibilidades de volume. Então, por exemplo, esse aqui é um cílios que tem mais volume, percebem? Ele é mais pretinho aqui na base. E também tem a questão do comprimento, né? Então, a gente pode ter cílios que são mais curtos, a gente pode ter cílios, olha, que são mais longos, tá? Então, isso aqui eu tô falando somente do formato, ok?
Outro formato de cílios postiços também que a gente tem, que eu tô até deixando aqui um do lado do outro pra gente conseguir perceber essa diferença, são cílios que são menores no canto interno e mais compridos no canto externo, tá? Isso é uma outra possibilidade de formato de cílios, ok? Então, menorzinho no canto interno e maior no canto externo. Isso independente do tamanho, né, do comprimento dos cílios postiços. E também do volume, né? Esse daqui, ele tem menos volume, ele é um pouco mais ralo, né? E esse aqui, ele é mais fechadinho, né? Ele é mais pretinho, assim, na base, tá? Além desse tipo, assim, né? Desses tipos de cílios postiços, desses formatos, a gente tem também aquele em tufinho, né? Então, ele é só um tufinho mesmo de cílios postiços, né? Então, ele, assim, requer uma habilidade um pouco maior, né? Porque você vai colocando os tufinhos, né? Encaixando os tufinhos no olho. Ele requer um pouquinho mais, assim, de precisão, de habilidade. Então, é realmente para quem já tá familiarizado aí com o negócio de cílios postiços, tá? Eu não costumo usar esse tipo de cílio, mas é uma opção para quem às vezes está começando, né, a usar cílios postiços, não tá afim de usar esse tipo de cílios postiços, às vezes coloca uns 3 tufinhos e fica super natural. Além desses, né, tem também aqueles que são o que a gente chama de cantoneira, né, eles são só do meio para fora, então normalmente eles são bem pequenininhos, tá? Os cílios postiços, esse tipo de cantoneira, eles são bem curtinhos, e aí você vai colocar do meio dos olhos para fora. Isso eu acho uma opção bem legal, principalmente, muitas vezes pele madura, pessoa que não costuma usar cílios postiços, que não gosta, que fala que incomoda, ai, por que meu cantinho interno nunca cola direito, porque incomoda demais. Então, se você é uma dessas pessoas, tenta colar esse de cantoneira, que você cola do meio pra fora e fica bem bonito, fica bem interessante, não vai incomodar aquele cantinho interno, você não vai ficar com aquela coceirinha aqui no cantinho interno, tá? Então, pra você começar a se familiarizar com os cílios postiços, às vezes você usa esse aí que é o de cantoneira. Os cílios que tem maior volume na base, tipo esses assim, que a gente consegue ver eles mais pretinhos, parece, né? Que eles são mais escuros, a gente vai ter um volume maior, então eles vão conferir ao nosso olhar, assim, vai dar a impressão de que a gente tem mais pelinhos, tá? Ao contrário desse outro tipo aqui, que são mais espaçados, olha só a diferença. Esses daqui, ó, eles são mais espaçados, então a gente vai conseguir um comprimento bem legal, mas não tanto volume, tá? Então, olha só, em relação aqui ao comprimento, tá vendo? Eles são bem compridos, ambos são bem compridos, né? Esses aqui de baixo também são bem compridos, mas esses aqui são mais volumosos do que esses aqui. Então, sempre que você pegar uns cílios postiços, você tem que ver se ele é muito pretinho, né? Então, se ele for muito pretinho assim, ó, por exemplo, tipo esse aqui na base, ó, você vai dar a impressão de que você tem mais pelinhos, tá? Então, a gente vai dar um volume maior na base. Esse aqui em particular, a gente vai ter um volume maior na base e aqui na ponta, olha, eles são bem fininhos, né? Então, eles são bem compridinhos. Esse aqui eu gosto bastante porque ele deixa aquele aspecto de volume na base, mas nos fios, assim, que são que estão mais na frente, né? A gente vai ter essa naturalidade, que os fios são bem fininhos. Então, eu gosto muito desse tipo de cílios postiços, que a gente tem essa pontinha dos cílios mais fininho. Então, eu acho bem interessante, porque deixa super natural, tá? Então, se você estiver aí olhando, querendo comprar algum, tenta olhar algum que tenha a pontinha, a pontinha aqui do fio, ó, bem fininho, porque você vai conseguir um aspecto super natural. Então, ok, quando a gente falou aqui, então, do formato, né, dos cílios postiços, que são esse aqui, né, o que começa no cantinho interno menor e no canto externo ele é mais comprido, né, e esse outro aqui que no meio ele é mais comprido, qual que é a diferença que cada um desses cílios vai causar no nosso olhar? Esse aqui de cima, quando a gente tem o cantinho interno menor e o canto externo mais alongado, a gente vai conseguir deixar o nosso olho mais alongado, a gente vai conseguir primeiro, aumentar a largura dos nossos olhos, né? Então, a gente vai dar a impressão de que nossos olhos são mais largos. Além disso, a gente vai levantar o nosso olhar e a gente vai deixar aquele aspecto mais
entre aspas, esgateado, né? Então fica aquele aspecto, parece que você fez um delineado gatinho. Então esse tipo de cílio aqui, ele é bem interessante para quem quer deixar o olho assim um pouco mais alongado, um pouco mais puxado e também, caso seja a sua necessidade, você dá uma levantada no olhar. Então é bem interessante esse tipo de cílios postiços, que vai dar uma erguida aí no olhar, tá? Agora, em contrapartida, esse outro formato aqui, cujo o centro dele é mais comprido, a gente vai conseguir um efeito mais arredondado, então a gente vai conseguir abrir o nosso olhar. Então, se por acaso você tem o olhinho cerrado, se você quer abrir o seu olhar, às vezes não necessariamente você tem o olho cerrado, mas você quer abrir o seu olhar, quer deixar o seu olhar mais arredondado, e você pode apostar nesse formato aqui de cílios postiços, tá bom? Agora, se você quiser mostrar a sua maquiagem que tá ali atrás, é interessante que você não pegue, né, não escolha aí um cílios postiços que seja tão fechadinho quanto esse daqui, né, porque aqui ele é bem pretinho na base, então dependendo desse tipo de cílio aqui, ele não vai deixar a gente ver a maquiagem, né, com toda aquela clareza, né, quando a gente não coloca os cílios postiços, né, quando a gente faz a nossa maquiagem, né, o esfumado e tudo mais, quando a gente coloca esse tipo de cílios postiços aqui, que eles são bem pretinhos na base, eles vão esconder sim um pouquinho aí da nossa maquiagem, tá? Então, se você quer deixar aparecendo a sua maquiagem, aí você pode escolher ainda assim esse formato, tá? Mas que ele seja mais ralinho, que ele não seja tão fechadinho assim, que aí você vai conseguir deixar mostrar a maquiagem que tá ali atrás. Os cílios postiços é a última coisa que a gente vai colocar na maquiagem. Eu, pelo menos, prefiro fazer toda a maquiagem, faço todo o trabalho de esfumado, coloco brilho, faço delineado, faço a parte de baixo também dos olhos e depois eu venho e coloco, então, os cílios postiços, tá? Assim, a última coisa mesmo que eu faço ali na maquiagem dos olhos, né, no caso. Que eu acho mais fácil. Depois que já tá tudo pronto, você só vem e encaixa ele, tá? Mas, se você prefere colocar os cílios postiços pra, de repente, depois fazer o delineado ou depois fazer o esfumado aqui abaixo dos olhos, fica a seu critério, tá? Isso aqui é só uma sugestão, né, do processo da construção, né, da nossa maquiagem dos olhos. Pra gente aplicar os cílios postiços, a gente vai precisar, além, claro, de escolher os cílios postiços, a gente vai precisar de uma cola de cílios postiços. Tem várias colas hoje no mercado, tá? Então, assim, é só você escolher uma que você se adapte melhor, que você consiga fazer a colagem de uma forma mais fácil. Essas duas colas que eu gosto bastante, a minha favorita é da Atelier Paris, ela que cola mesmo. Essa cola aqui, pra mim, é a única que cola 100%. E ela é muito, muito boa. Essa colinha aqui vem muito produto aqui dentro. E ela é um pouquinho mais cara. Mas ela é muito boa. Ela vai colar, assim, eternamente os seus cílios postiços. E essa outra aqui, Super Strong, da Ienve, ela também é bem boa, tá? E o legal dessa cola é que ela vem com um aplicador, olha só. Então, a gente consegue aplicar lá na haste dos cílios postiços de uma forma, né, mais fácil, ao contrário dessa daqui, ó, que a gente tem que, né, abrir a tampinha e passar lá e pode ser que acaba saindo produto demais, né? Então, se você não tem ainda muita habilidade, você pode optar por esse tipo de colinha, tá? Que tem já direto aqui o aplicador. Tem várias outras colas também que eu gosto. Tem a cola Duo também, que é muito boa. A cola da Pra Maquiar também é bem legal. Ela é livre de látex, então é bem interessante, de repente, se você tiver algum tipo de alergia, tá? Então, você tem que escolher aí a sua colinha, tá? E você também vai ter que ter uma tesourinha, tá? Não precisa ser necessariamente uma tesourinha pequenininha, não, mas a tesourinha, ela pequenininha, né? Ela vai te ajudar a cortar bem os cantinhos, assim, dos cílios postiços, tá? E se você preferir colocar os cílios postiços com as mãos, ótimo, mas se não, é legal você ter uma pinça ou então um aplicador de cílios postiços. Se você, né, tem hoje no mercado, se você procurar, tem um aplicador de cílios postiços também. Eu nunca usei, então eu vou com a pinça mesmo, normalmente, ou com os dedinhos mesmo, pra gente conseguir sentir melhor o que a gente tá fazendo, tá? Então, também vai depender da sua habilidade. Você pode treinar
com a pinça, você pode treinar com os seus dedos, de repente, se você não se adaptar, treina com o aplicador de cílios postiços também, tá? Então, você tem que fazer aí seus treinos para ver o que vai ficar melhor para você, tá bom? Então, a gente já tá com tudo escolhido, a gente já escolheu os cílios postiços que a gente vai aplicar, a gente já tem a colinha, a gente já tem a tesourinha, a gente já tem a pinça, e agora, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente escolher os nossos cílios postiços é uma dúvida muito frequente, é qual lado que é qual, né? Então, olha só, aqui na nossa caixinha, como é que eu sei qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo? Nesse caso desses cílios postiços, tanto faz, né? Porque eles são iguais no canto interno e externo, tá? Agora, no caso desses cílios postiços aqui, o lado vai interferir, tá? Então, vai ser sempre assim, você vai virar de frente para o seu espelho exatamente do jeito que eu tô aqui. Pega os seus cílios, vira para o seu espelho e esse de cá vai ser o desse olho e esse de cá vai ser o desse olho, tá? Então, não é virado para você, você não vai fazer isso, tá? Você não vai fazer isso. Você vai virar assim, ó, de frente para você identificar qual olho que é qual. Isso independente, tá? Se for em cartelinha também, ó, se for em cartelinha, mesma coisa, você não vai fazer assim. Ah, esse aqui é do lado de cá. Não, é o contrário, tá? Então, ó, você vai virar os cílios, a sua cartelinha, enfim, o seu parzinho de cílios postiços de frente pro espelho. Então, ó, esse de cá é desse olho e esse de cá é desse olho. Combinado? Então, ótimo, a gente agora já sabe qual lado é qual. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os nossos cílios postiços daqui. Os cílios postiços, ele já vem com uma colinha aqui, tá? E não é essa colinha que você vai usar. Isso aqui é só uma colinha para fixar os cílios postiços na cartelinha, tá? Então, você pode tirar com os dedinhos ou então você vem com a pinça, tirando aqui pelo lado de fora, tá? Então, você vai pegar, ó, pelo lado de fora, com a mão bem levinha e puxar. Se você puxar de qualquer jeito, você pode acabar estragando os seus cílios postiços, tá? Ou então, outra dica também, olha, você pode dobrar bem aqui a sua cartelinha, ó. Dobra bem a sua cartelinha e vem aqui e puxa os seus cílios postiços, tá? Então, você pode fazer dessa forma aqui também. É interessante você manter a sua cartelinha ou manter a caixinha dos seus cílios postiços, tá? Porque depois que você usar, você vai voltar os cílios postiços para a caixinha ou então aqui para a cartelinha dele. Porque aí você vai conseguir reutilizar várias vezes e ele não vai perder o formatinho dele. Além do que você vai ter um lugar para guardar os seus cílios postiços, né? Porque às vezes a gente deixa espalhado em qualquer lugar, na hora que vê, pisa, né? Na hora que vê, tá grudado no celular, tá grudado no cachorro, né? Então, deixe seus cílios postiços dentro da caixinha para não ter perigo de você perder ou acabar amassando, né? Os seus cílios postiços. Então, beleza, aqui eu já tirei os meus cílios postiços, ó. Vou usar esse daqui nos meus olhos, esse parzinho aqui. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é, essa dica aqui, gente, vale ouro, tá? Porque olha só, quando os cílios vêm, muitas vezes ele vem muito reto assim, ó, tá vendo? Ele vem assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse movimento aqui, ó, você vai pegar no canto interno e no canto externo e vai fazendo isso aqui, ó, com ele, ó. Você vai, tipo, sambando os cílios postiços assim. Porque aí, olha só, ele vai ficando mais arredondado, tá vendo? Então, essa dica aqui vale ouro. Às vezes, você não consegue colocar os cílios postiços porque ele tá muito reto. Na hora que você encaixa no olho, ele fica reto. Aí, ele não cola nem no cantinho interno, nem no externo, tá? Então, ó, pega os cílios postiços assim, ó, e vem sambando ele fazendo assim, ó, tá? Do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro. Outra coisa também que eu gosto de fazer, eu enrolo ele no meu dedinho, tá? Ó. Deixa ele enrolado assim um pouquinho no meu dedinho, porque ele já vai dando uma curvadinha, tá? Olha lá, ele já vai curvando um pouquinho, tá bom? E, gente, outro detalhe também é em relação à haste, tá? A haste, ela pode ser pretinha assim, como esse daqui, ou então ela pode ser transparente, tá? Olha só, esse daqui, ó, a hastezinha dele é transparente, ó, vocês não conseguem ver a haste dele, tá vendo? Deixa eu colocar aqui um do lado do outro para vocês conseguirem identificar. Olha só, esse aqui de baixo, ó, a haste dele é preta. Esse de cima, a haste dele a gente não enxerga.
Quando a gente tem esse tipo de haste, essa haste transparente, a gente vai conseguir uma naturalidade maior, tá? Então, se você não tá, assim, muito familiarizada, né, com cílios postiços, começa por esse que a haste é transparente, que aí você vai ter uma naturalidade maior. Agora, se você gosta de um efeito tipo delineado, sabe, tipo, né, e você pode usar esse aqui, porque esse aqui, por ele ter a haste pretinha, a gente vai fazer um efeito de delineado sem você ter feito um delineado, tá? E eu acho esse tipo aqui, como a haste é mais grossa, é mais fácil a gente colar. Por quê? Porque tem mais haste, porque a haste, quando ela é transparente, ela é muito fininha, sabe? Então, não tem muito lugar pra gente passar a cola, ao contrário desse daqui. Aqui a gente tem bastante espaço pra passar a cola, tá? Mas isso é questão de gosto. Isso daqui, esse tipo de cílio aqui, com a haste transparente, eu uso muito, muito, muito em clientes, né? Em atendimentos, esse tipo de cílio é bem legal, tá? Então, olha só, a gente foi fazendo assim, ó, com nossos cílios postiços, ó, de um lado pro outro, sambando aqui os cílios postiços, a gente quase que dá uma quebradinha nele mesmo, ó. Pode dar uma quebradinha nele, ó, pra ele ficar mais aí, ó, arredondado, tá vendo? Que a gente vai conseguir colar melhor. Agora, chegou a hora da gente medir os nossos cílios postiços, tá? E pra gente medir os nossos cílios postiços, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os cílios postiços, sem cola, sem nada, e só vai encaixar no olho, tá? Então, ó, só encaixar no olho pra você ver se vai ter necessidade de cortar ou não. Ó, então a gente vem e encaixa aqui, ó, por cima, só pra gente ver se a gente vai precisar cortar aqui alguma coisa, ou se não será necessário, tá? Aqui no meu caso, né, no caso do meu olho, eu não vou precisar cortar. Eu só vou tirar aqui, ó, os excessos, né, que tem aqui da haste, tá? Normalmente vem um excessozinho aqui de haste, então eu vou cortar o cantinho interno e o cantinho externo dessa haste. Caso você precise cortar os cílios postiços, porque o seu olho é menorzinho, né, do que os cílios postiços, não tem problema, você pode cortar. Só que aí você sempre vai cortar o lado externo, tá? Por isso que é importante você saber qual lado é qual. Então, você sempre vai cortar o lado externo dos cílios postiços, tá bom? Então, olha só, se a gente tivesse com esses cílios postiços aqui, tá? E ele ficou grande no seu olho, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e cortar aqui, ó, tá? Canto externo. Aí você mede, vem aqui, tum, e corta. Sempre no cantinho externo, tá bom? Então, agora, cortei já a hastezinha, né? A hastezinha já está cortadinha. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou passar uma máscara de cílios. E tem gente que gosta de passar máscara de cílios antes, tem gente que gosta de passar máscara de cílios depois. O que acontece? Quando a gente passa a máscara de cílios, né, o rímel, né, antes da gente aplicar os nossos cílios postiços, a gente consegue proteger o nosso fio. Então, a gente, além de já dar uma sustentação, né, para os cílios postiços, a gente também já protege o nosso fio, caso bata ali alguma colinha no nossos cílios, né, no nosso fio natural. Então, o que você pode fazer? Passa uma camada bem fininha de máscara de cílios, só para tirar, assim, o pozinho mesmo das sombras que caíram e tudo mais, ou da base, né, que de repente caiu. E aí você vem e coloca os cílios postiços. Eu não gosto de aplicar os cílios e depois vir com a máscara de cílios por cima, porque pode ser que embola ali alguma coisa do aplicador da sua máscara com o seu fio e acabe puxando os cílios postiços fora. Então, você teve um trabalho para colar e depois, na hora que você vai passar a máscara de cílios, você puxa ele fora, né? Então, eu prefiro sempre... Ah lá, outro detalhe também. Dependendo do fio, se for um fio mais natural, tipo esses aqui tipo mink, né, que eles são mais porosos, se você fica passando muita máscara de cílios nesse tipo de cílio, você pode acabar estragando os seus cílios postiços, tá bom? Então, passe uma camadinha bem fininha antes, só pra dar ali a sustentação pro fio, tá? Pro seu cílios postiços. Beleza? Então, vou aplicar aqui uma máscara de cílios. Eu vou pegar essa máscara aqui, tá? Essa máscara aqui, ela tem um aplicador bem pequenininho, então eu acho bem interessante, assim, porque a gente consegue fazer uma aplicação bem fácil, né, sem ficar borrocando tudo, ó. Então, eu venho aqui, ó, da base, encaixo na base,
Faça zigue-zague, puxa, encaixa na base, zigue-zague, puxa. E passa também no cantinho interno, tá? Pra gente não ficar assim com uma divisão entre os nossos fios, né, e os fios dos cílios postiços. Então, a gente vem jogando eles lá pra cima, ó, tá vendo? Então, máscara de cílios já passamos e agora a gente vai então para a aplicação dos cílios postiços, né? Então, olha só, agora a gente vai aplicar a cola. E essa cola, o que acontece? Uma grande dificuldade das pessoas é não colar os cílios postiços, porque os cílios postiços ficam sambando no olho, porque os cílios postiços não aderem direito. Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer, que é extremamente importante, é você deixar a cola do cílio secar. Você tem que deixar a cola do cílio secar, independente da cola, você tem que deixar ela dar uma secadinha antes de você fazer a aplicação, porque ela vai dar a liga para você conseguir realmente fixar lá no seu olho, tá? Então, independente da cola que você tiver escolhido, você tem que deixar essa colinha secando um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai aplicar a cola e vai deixar secar. O que eu normalmente faço é aplico a cola, venho aplicando máscara de cílios, né? E depois eu venho e colo os cílios, porque nesse instante, né, nesse momento que eu tô aplicando máscara de cílios, minha cola vai dando uma secadinha. Algumas colas, elas vão secar com mais rapidez e outras são mais demoradas, tá? Então, para você saber como que sua cola vai se comportar, né? Se ela vai secar mais rápido, mais devagar, o que você pode fazer é colocar uma gotinha da sua cola assim na sua mão e aí você vai dar uma gotinha aqui e você vai ficar pegando assim a sua cola, olha só. Então, vou colocar aqui uma gotinha aqui na minha mão, ó, da cola, só para você entender qual é o tempo de secagem da sua cola, tá? E aí, a gente vai deixar aqui secando, e para você checar, né, se sua cola, né, já tá seca ou não, você vai, ó, pegar aqui, ó, sua cola, e na hora que ela der uma ligazinha, já tá na hora de você colar os cílios postiços. Então, aqui, ó, não tá dando liga, ó, tá vendo? Então, ela tem que dar uma liga, ela fica, tipo, um pouco mais grossinha, tá? E aí você vai saber qual que é o momento de colagem da sua cola. Mas também com o tempo, à medida que você for utilizando a sua cola, você já vai saber, né, de cabeça, você não vai ter que ficar fazendo esse teste toda hora. Esse teste você faz uma vez só, aí você já vai saber se ela é mais demorada ou se ela é mais rápida, tá? Pra secar. A cola de cílios da Ateliê Paris, ela é mais rapidinha, tá? Pra secar. Agora, essa daqui é a Super Strong, que é outra que eu uso também, ela demora um pouquinho mais pra secar, tá? Então, a gente tem que, como eu uso colas diferentes, a gente tem que ir adaptando o tempo de secagem da nossa cola. Mas esse tempo, ele tem que existir, é extremamente importante, tá? Senão você nunca vai conseguir colocar os cílios, porque os cílios vão ficar sambando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, na hora que você vê, você tá com cola em tudo, tá com cola nos cílios, nos seus cílios, tá com cola no cabelo. Então, ó, vamos lá. Tem que deixar realmente a colinha secar. Outro ponto que é extremamente importante é onde aplicar a cola, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente vai aplicar a cola no topo aqui dos cílios postiços, né? Mas na realidade, a gente vai aplicar essa cola por dentro dos cílios postiços, tá? Então, olha só, a gente vai virar os cílios postiços, a curvatura dele tem que estar, ó, no nosso dedinho. E aqui, por dentro dos cílios que a gente vem aplicando a cola. Então, isso é extremamente importante também, porque é essa parte aqui que vai ficar ali de encontro com o seu fio, tá? Então, a gente tem que vir aqui, ó, por dentro, aplicando aqui a nossa colinha. Tá aqui o nosso cílio, ó, olhando aqui pra baixo. Eu venho por cima, vou colocar no meio dos meus olhos, ó, empurro contra a pele, conto 1, 2, abro a pinça e tiro. Por dentro, ó, por dentro aqui do nariz, ó, vou pegar o meu cílio, pego aqui, encaixo bem rente à base, empurro contra a pele, conto 1, 2, abro e tiro, canto externo. Pego o cílio, olha só como é que eu pego mesmo o cílio, tá vendo? Ó, pode pegar ele mesmo, encaixo aqui onde eu quero, empurro contra a pele, ó, conto 1, 2, abro e tiro. Depois, venho com os dedinhos, empurrando um contra o outro. Então, a gente faz a pinça, né, e encaixa aí o nosso fio no fio dos cílios postiços.
e a gente vem empurrando contra a pele, tá? Cheguei vocês aqui bem pertinho para vocês conseguirem ver a diferença de cada cílio, né? Então, esse daqui, ó, o cantinho interno dele é menor e o canto externo é maior, tá vendo? Ele é mais comprido, então olha só como é que deixa o olho mais puxadinho, né? A gente deixa o olho um pouco mais alongado também. E do lado de cá, o centro desse cílio aqui é a maior parte, né? Então, o canto interno e o canto externo são menores, então a gente consegue deixar o olho mais arredondado, tá vendo? O olho mais aberto, olha só a diferença, né? É bem interessante qual, assim, quando a gente escolhe, né, o formato ideal, tanto para o nosso olho quanto também para a nossa necessidade, né? Olha só a diferença que faz no nosso olhar, né? Além disso, também tem o próprio volume, né? O próprio comprimento do fio, né? Então, assim, se você gosta de um cílio mais longo, você pode apostar naqueles que têm um comprimento maior, né? Então, assim, eu gosto de um cílio bem longo, que pega quase aqui na minha sobrancelha. Mas se você tem pouco espaço de pálpebra, se a sua pálpebra fixa, né, e a sua pálpebra móvel tem um espaço pequenininho, pode ser que para você fique melhor um cílio também mais curtinho, tá? Para não pegar muito além da sua sobrancelha. Eu não me importo, ó, de pegar bem rente lá a sobrancelha. Tem gente que não gosta tanto, né? Então, você tem que realmente testar o formato e também o comprimento. Além disso, também o volume, né? Se você gosta de mais volume, se você gosta de menos volume, né? Agora que você já sabe aplicar os cílios postiços, vai ficar muito mais fácil, né? Então, você vai em alguma loja, tenta ver, assim, as diferenças que tem, né? Dos formatos, dos comprimentos, dos volumes dos cílios postiços. Você pode até encaixar, assim, por cima só do seu olho mesmo, para você ver a diferença, né? E aí você vai conseguir, com certeza, escolher um cílios postiços ideal que valorize bastante o seu olhar e também agora já conseguir aplicar os cílios postiços de uma maneira fácil, uma maneira rápida, né? Seguindo aí todos esses truques, todas essas dicas. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer, escolher os nossos cílios postiços, né? Então, a gente já sabe as matérias-primas, então a gente vai escolher, além da matéria-prima, o formato. Qual o formato que a gente prefere, né? Depois disso, a gente vai escolher as ferramentas e a gente já escolheu os nossos cílios postiços, a gente vai precisar de uma colinha, né, de cílios postiços, uma tesourinha e uma pinça, caso você aplique os cílios postiços com pinça, tá? E depois disso, você vai medir os seus cílios postiços, de acordo com o tamanho ali do seu olho, né? Cortar se for necessário. Depois você vem, aplica uma máscara de cílios, aplica a colinha dos cílios postiços nos cílios postiços, por dentro ali da haste dos cílios postiços e espera essa colinha secar. Você esperou a colinha secar, ela já está no ponto ideal de colagem, aí sim você vai fazer a aplicação dos cílios postiços. Sempre iniciando pelo centro e depois cantinho interno e cantinho externo, tá ok? Eu tenho certeza que dessa forma você também vai conseguir colar os seus cílios postiços.